diplomática, tecnológica e militar. A grandeza econômica, militar, científica, tecnológica da Argentina e do Brasil em nada atrapalhariam a Argentina ou o Brasil. Dariam protagonismo, força, presença e importância geopolítica à América do Sul, ao Brasil e à Argentina. Os nossos concorrentes, os nossos adversários fora do subcontinente teriam muito mais respeito, levariam muito mais em conta tanto o Brasil quanto a Argentina. Ao não promovermos, ao não estimularmos, ao não realizarmos essa integração plena, nós não apenas perdemos tempo, mas perdemos espaço, perdemos protagonismo, perdemos força. Mas não se constrói a história apenas com lamentos. O que se trata hoje é de retomar o tempo perdido. O que se trata hoje é de retomar esse processo de uma forma mais madura, quando a história já nos deixou as lições inequívocas dos nossos enganos, e realizar essa integração plena no plano do comércio, da economia, da ciência, da tecnologia, no plano militar, em todos os planos, para que o Brasil e a Argentina possam, com as suas forças, ajudar também os seus vizinhos. A prosperidade do Brasil e da Argentina não constitui nem dano e nem ameaça aos seus vizinhos. O Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, o Chile, toda a América do Sul será beneficiada com a prosperidade, com o crescimento, com a integração e com a força do Brasil e da Argentina. A integração do Brasil e da Argentina facilitam e permitem a integração maior de todo o subcontinente sul-americano. Se o Brasil e a Argentina fracassam no seu esforço de integração, é a certidão de que a integração da América do Sul também estará fadada ao fracasso. Nós constituímos duas civilizações completas, Brasil e Argentina, com a história de construção nacional, obedecendo a todo o esforço e a todo o sacrifício correspondente à construção das nações. Nós não somos nações paridas de acordos espúrios, de tratados entre potências imperiais ou coloniais. A independência do Brasil e da Argentina foram fruto do esforço, do sacrifício, do heroísmo, da determinação dos seus respectivos povos, ou nos campos de batalha, ou no campo da cultura, ou da diplomacia. Brasil e Argentina firmaram as suas independências com uma certidão de maioridade conferida pelos seus heróis, pelos seus intelectuais, pelos seus estudantes, pelos seus trabalhadores, pelos seus diplomatas. Nós podemos exibir para o mundo uma cultura completa de grandes escritores celebrados internacionalmente, de grandes poetas. Nós conferimos a esse esporte que se tornou o único
grandes jogadores da Argentina e do Brasil. Sem demérito para os demais artistas dos outros países. Mas talvez nenhum país tenha dado, como o Brasil e como a Argentina, uma contribuição tão importante para tornar esse esporte tão universal, com os seus astros, com as suas celebridades e com os seus artistas. Eu creio, portanto, que nós temos uma base comum para o esforço de integração. E retomo o caso da Copa do Mundo e das Olimpíadas, porque são acontecimentos mobilizadores, são acontecimentos motivadores, são acontecimentos que estão nas ruas, que não mobilizam apenas as forças econômicas, como é o caso da integração comercial, importante e legítimo, mas não é um assunto das ruas, não é um assunto dos bares, não é um assunto das casas. Nós também podemos fazer a integração diplomática, econômica, cultural, mas nada pulsa, nada cala tão fundo nas ruas e no povo como o esporte e como o futebol. Nada gera tanta paixão, tanta esperança e tanta fantasia. Por essa razão, eu creio que nós também devemos valorizar o futebol. Ele é precursor. Nos anos 20, 30 e 40, já dezenas de grandes jogadores brasileiros vieram para a Argentina e grandes jogadores argentinos jogaram no Brasil. Nossos técnicos foram técnicos nos dois países. O Brasil teve grandes técnicos argentinos, só o meu clube teve 5, e a Argentina também contou com grandes técnicos brasileiros. Os nossos clubes conferem a essa Copa chamada de Libertadores da América uma fantasia que nenhuma Copa Europeia possui. Lá batizaram de Copa Europeia, Copa dos Clubes Campeões, coisa parecida. Aqui, com muita felicidade, nós homenageamos a história, homenageamos os heróis, homenageamos os libertadores da América. E entre tantos outros, mas os clubes da Argentina e do Brasil conferem a essa Copa uma rivalidade que é única, desde o seu início, desde as disputas quando punha o Santos de Pelé, que conseguia vencer quase todas as equipes, ou quase todos os jogos. Eu digo quase todos porque nos anos 60, de 10 campeonatos que disputou, o Santos venceu 8, só perdeu 2. O Pelé foi artilheiro, como é que se chama artilheiro? Goleador. 13 anos consecutivos. Hoje, um jogador é goleador por um ano e ele já acha que é um grande jogador. O Pelé foi goleador por 13 anos consecutivos. Havia ano em que marcava 50, 60 gols. Então, o futebol do Brasil e da Argentina conferiam aos torneios sul-americanos, onde a Argentina sempre teve uma supremacia, os sul-americanos, a essas Copas Libertadores e aos campeonatos mundiais. São geralmente duas das seleções mais esperadas. O que é que nós queremos com o futebol? Claro que temos a Copa do Mundo, apresentamos ao
governo argentino uma proposta de cooperação na área de voluntariado. Nós queremos um voluntariado argentino para a Copa do Mundo do Brasil e depois para as Olimpíadas. Para as Olimpíadas, nós queremos a preparação técnica em modalidades onde a Argentina possa nos ajudar, escolhidas pelo Brasil, e em modalidades onde o Brasil possa ajudar a Argentina, escolhidas pela Argentina. Nós enviaríamos para a Argentina nossos técnicos para um período de aprendizagem, jogadores e jogadoras. Nós já fizemos uma pré-seleção de algumas modalidades e a Argentina enviaria também técnicos e atletas para o Brasil nas modalidades que julgasse importante essa cooperação. Mas acho que o nosso projeto deve aproveitar a Copa e a Olimpíada, mas deve ir mais além. Eu acho que nós devemos fortalecer a estrutura do futebol na América do Sul. Fortalecer a estrutura do futebol na América do Sul é fortalecer os clubes nacionais dos nossos países. A Europa exerce sobre o futebol sul-americano a pior forma de colonialismo, a mais condenável, de retirar, expatriar crianças brasileiras, argentinas, uruguaias, chilenas, aqui nascidas, aqui criadas, aqui educadas, depois de um investimento da família, do Estado. Essas crianças são levadas para a Espanha, para a Itália, para a Alemanha, para a França, para a Inglaterra, para a Holanda, e lá são tratadas como commodities, ou seja, fazem com as crianças o que fazem com o aço, com a soja, ou seja, extraem uma matéria-prima para transformar numa matéria elaborada. E depois, essas crianças brasileiras e argentinas se transformam nos grandes astros que vão fazer a fortuna do futebol e dos clubes europeus. Eu acho isso absolutamente inaceitável. Inaceitável. Se as mulheres europeias não querem ter mais filhos, se o Estado europeu não quer investir em maternidades, em creche, em pré-natal, não quer cuidar de crianças, então que deixe as nossas crianças em paz. E que pelo menos esperem que elas se transformem em artistas para que vão jogar na Europa. Porque já não jogam mais o futebol brasileiro. Nós temos um estilo de jogar o futebol. O nosso estilo não é o europeu. Agora, uma criança que vai para a Europa precocemente, que estilo de futebol vai aprender? Mas isso também não se resolve com uma denúncia e com um adendo. Isso resolve fortalecendo o futebol na América do Sul, tornando esse futebol mais competitivo, elevando a competitividade de nossos torneios e nossos campeonatos, valorizando nossos clubes diante dos patrocinadores, que é o que nós estamos procurando fazer no Brasil. O Santos conseguiu manter o Neymar com salários mais ou menos compatíveis com os salários europeus, mas com um sacrifício muito grande, com um esforço pessoal muito grande dos dirigentes do Santos. Outros nós não conseguimos. O Lucas do São Paulo vai para a França, outro foi para o Chelsea, outro foi para o Manchester, outro foi não sei para onde, e nós continuamos a perder esses jogadores. E creio que isso acontece também na Argentina, no Uruguai, no Chile e assim por diante. Então, nosso projeto de integração deve ter também como objetivo o fortalecimento da competitividade
do financiamento e o fortalecimento dos nossos clubes, para que Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Santos, São Paulo, Grêmio Internacional, River Plate, Racing, Estudiantes, Ginásio, também, São Lourenço, Boca, todos os clubes possam ter meios para manter os seus talentos no país. No Uruguai, da mesma maneira, que foram, no passado, o Nacional e o Peñarol, dois gigantes do futebol mundial, duas potências, diante das quais qualquer time europeu tremia. Ficam falando da grandeza do Barcelona e do Real Madrid, os fregueses mais disciplinados do futebol sul-americano eram esses dois times. O Santos tomou uma goleada, é goleada que se chama, do Barcelona no Mundial de Clubes. E aí, os comentaristas de última hora, mas o grande Barcelona. Aí eu fui pesquisar e foi a primeira vez que o Barcelona ganhou de um time brasileiro. A primeira vez. Ou seja, essa grandeza não existia nos anos 60 e nos anos 70. E com os times da Argentina e do Uruguai do mesmo jeito. Os clubes europeus eram fregueses de caderneta. Todos eles. Agora nós entramos no processo de declínio. E eles nos vencem com os nossos jogadores. Isso é que é o pior. Quando você vê um time europeu vencendo um time brasileiro ou argentino, você vê que eles estão vencendo com os nossos jogadores, com os nossos artistas. E acho que nós precisamos enfrentar essa situação. Recuperar a capacidade, não que o jogador sul-americano não vá para a Europa, eles sempre foram. O Di Stéfano foi daqui da Argentina e foi a grande estrela dos 5 ou 6 campeonatos europeus e os 8 ou 9 campeonatos espanhóis lá para o Real Madrid. Mesmo Maradona foi, aí mais jovem ainda, mas pelo menos já eram reconhecidos no próprio país. A Argentina já sabia quem era Maradona. Agora não, esses jogadores não são revelados lá. Você não sabe quem é, e de repente o time europeu diz: temos aqui um argentino brasileiro, você nunca ouviu falar, nunca jogou aqui no Brasil. E com relação aos Jogos Olímpicos, também fazer com que os Jogos Olímpicos possam ampliar e valorizar o esporte educacional. O esporte não é apenas o esporte de alto rendimento. O esporte é fundamentalmente o esporte como educação. Educar no sentido mais elevado da palavra. Educar não apenas no sentido formal. Educar para a vida. No esporte, eu acho não, uma tese de um professor português chamado Manuel Sérgio. O Manuel Sérgio diz que o esporte, antes de ser competição, é convivência. Você não joga para competir, você joga antes para conviver. Tanto que os primeiros jogos de futebol de meninos é jogado entre um grupo de amigos que se divide para jogar. Sai aquele grupo de amigos de qualquer cidade e diz: vamos jogar o futebol. E divide o grupo de amigos em 2. Se forem 8, 4 para cada lado. Se forem 10, 5 para cada lado. Então jogam para conviver, para partilhar a presença das pessoas. Não se joga contra o time tal, se joga com um outro time. Eu sei que nesses tempos de violência não é fácil defender esses valores aparentemente ingênuos e humanistas. No encerramento do Parque Antártica, nós convidamos o Boca Juniors para fazer um amistoso com o Palmeiras. E quando eu cheguei no estádio, deu uma grande
faixa da torcida do povo. Nós outros não somos alistados. Eu que assim, achei engraçado, mas isso aqui é um amistoso, não é outra coisa. E foi tão amistoso que nós perdemos lá em São Paulo, e não costuma acontecer, principalmente em relação ao povo. Pois bem, eu sei que nós devemos aproveitar a Olimpíada, os Jogos Olímpicos, para desenvolver o esporte com esses valores, o esporte educacional, o esporte como entretenimento, se diz assim, o esporte como lazer, e como tempo livre, como ócio, o esporte também como alto rendimento, como competição. Mas as pessoas não jogam somente pela competição. Eu joguei muito futebol na minha vida, mas muito futebol mesmo, desde que se compreenda muito como expressão de tempo, muito tempo. Nunca sonhei que seria um jogador profissional, nem na minha cidade, mas nunca deixei de jogar por causa disso, porque jogar era um prazer acima de competir. Os Jogos Olímpicos devem valorizar o esporte como educação, como ócio, como entretenimento e como saúde também. A prática do esporte como saúde. É muito mais barato, mais econômico construir uma quadra de esporte do que um hospital. É muito mais barato manter o equipamento esportivo do que um hospital. Um professor de educação física, ele pode assistir dezenas ou centenas de crianças, de adultos, de jovens. Para você atender uma pessoa doente, você precisa de uma equipe multidisciplinar, do médico, da enfermeira, do enfermeiro, do fisioterapeuta. Então é mais fácil e mais barato tratar da saúde do que tratar da doença. Nós fizemos um acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia para produzir conteúdo educativo relacionado com a prática de atividade física e de esporte. E eu perguntei à Sociedade Brasileira de Cardiologia, por que fazer o acordo com o Ministério do Esporte e por que não fazê-lo com o Ministério da Saúde? E os cardiologistas responderam, é que o Ministério da Saúde é associado à doença e o Ministério do Esporte é associado à saúde. A prática do esporte é associada à saúde. Quando o governo inaugura um posto de saúde ou um hospital, as pessoas ficam contentes, ficam satisfeitas, mas não festejam e não celebram, porque as pessoas querem nunca precisar daquele equipamento. Quando o governo inaugura uma quadra, uma cancha, um campo de futebol, as pessoas celebram, as pessoas festejam. Quando eu inauguro um equipamento esportivo, eu vejo lá as crianças, os pais, as mães, todos presentes. Porque a mãe, ela sabe que enquanto a criança estiver ocupada praticando esporte, ela estará livre das tentações e dos riscos das drogas. Portanto, minhas queridas amigas e meus amigos, senhores professores, docentes, servidores, estudantes da Universidade de La Plata, para mim foi uma imensa honra poder partilhar esse momento com vocês. Uma imensa alegria poder viver esse momento com vocês.
e reafirmar a minha convicção, a minha esperança de que o Brasil e a Argentina possam fazer pelos nossos povos da Copa do Mundo e da Olimpíada um momento simbólico de estímulo à nossa integração, ao nosso esforço comum pelo desenvolvimento, ao nosso esforço para corresponder à grandeza, à generosidade dos nossos antepassados, aqueles que combateram para nos tornar uma pátria, aqueles que derramaram sangue para nos tornar nações, aqueles que se sacrificaram para fazer a nossa independência, sonhavam com nações fortes, prósperas, desenvolvidas, democráticas, justas, sonhavam com algo muito grande para a humanidade. E qualquer coisa que nós façamos hoje, nós não faremos o sacrifício nem a grandeza da obra que eles fizeram no passado. O mais importante eles fizeram, nos constituíram como nação e nos constituíram como povo. Acho que o Brasil e a Argentina e as nossas gerações podem dar uma contribuição modesta no caminho desse destino. Muito obrigado e bom dia.